A graça e a paz, hoje é o 23º dia da nossa jornada de retificação. E Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Já são 23 dias já que nós nos propusemos, a retificar pequenas coisas na nossa vida. Coisas que talvez em muitos momentos vão passar desapercebidas. Coisas que a gente vai até tratar como coisas normais, mas que de pequenas mudanças em pequenas mudanças nós vamos desenvolvendo hábitos novos. E esses hábitos novos são exatamente aquilo que pode ser exatamente a separação entre experimentar a promessa de Deus e ficar fora da promessa de Deus. Toda essa jornada ela começa porque nós, há 23 dias atrás, comemoramos, não é bem essa palavra, mas vamos usar essa palavra comemorar, porque foi o dia que se lembra, porque foi exatamente o aniversário, do pecado dos espias. E quando a gente fala da data que se lembra do pecado dos espias, nós vamos lembrar do pecado conhecido como o pecado da língua venenosa, o pecado da fala, o pecado daquilo que sai pela boca, Mas a Bíblia vai dizer que aquilo que saiu pela boca, ela foi gerada primeiro no coração. Por quê? Porque a fala nada mais é do que eu materializar uma ideia. Então, para que eu materialize uma ideia, primeiro essa ideia tem que ter nascido em algum lugar. Aquilo que eu estou falando para você, antes de eu falar para você, tem que ter nascido em algum lugar. Está primeiro no meu inconsciente, nasceu lá dentro. Mas para nascer lá dentro, ela precisa ter sido semeada. E para ser semeada, eu preciso pegar a semente certa e colocar na terra certa, que vai fazer com que essa semente cresça. Essa semente na Bíblia é descrita como a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é semeada dentro de nós, dia após dia, o fruto que vai ser gerado em nós é o fruto da semente que nós estamos recebendo. E hoje eu quero falar sobre fé e incredulidade. O que leva aqueles espias ao pecado que eles cometeram está relacionado também à fé e incredulidade. Porque quando eu deixo que a fé me faça crer naquilo que os meus olhos não estão vendo, que os meus ouvidos talvez não estejam ouvindo, que talvez eu não consiga visualizar, mas que eu consigo crer de alguma forma, que eu tenho certeza que aquilo vai dar certo de alguma forma, porque eu creio em algo maior que prometeu e que fará com que aquilo dê certo. É exatamente esse o conceito de uma fé cristã. Porque a fé cristã, ela não está fundamentada em absolutamente nada do que é físico. Se eu preciso de algo físico para fundamentar a minha fé, então isso não é fé. Mas a fé cristã, ela está fundamentada na palavra de alguém superior que nos fez uma promessa e que, portanto, nós cremos que se a promessa foi feita por quem nós cremos, ela há de se cumprir, independente das circunstâncias que, de fato, eu consigo ver. Quando eu deixo que a minha fé seja corrompida pela incredulidade, pela falta de certeza, pelas dúvidas, pelos medos, eu estou sim cometendo um pecado. Porque a Bíblia vai dizer que Deus se agrada de um homem que anda pela fé. E a incredulidade é exatamente a falta de confiança em Deus. E isso sim é caracterizado pela Bíblia como errar o alvo ou como pecado. Quando eu deixo a incredulidade dominar, eu estou dizendo que eu acredito mais no meu medo, que eu acredito mais nas minhas incertezas do que na promessa daquele que me fez. Aqueles espias que voltaram, talvez tomados por uma incredulidade, de não acreditarem que aquilo que eles viram poderia ser superado por aquilo que eles criam, tentaram desanimar todo o povo. Eu preciso entender que aquilo que eu vejo jamais pode ser superado por aquilo que eu creio. O que eu creio é muito maior do que o que eu vejo. O que eu creio tem que ser muito superior àquilo que eu vejo. O que eu creio precisa estar num nível de superioridade àquilo que eu vejo, porque o que eu vejo é físico, mas o que eu creio é espiritual. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Se a tua oração tem sido já uma oração de desânimo, de falta de fé, de incredulidade, é porque você deixou aquilo que você vê suplantar aquilo que você crê.
Creia que aquele que te fez a promessa é maior do que qualquer coisa que os teus olhos consigam ver, ainda que humanamente falando seja impossível de superar. Aquele que te prometeu, ele sabe o impossível e ele é maior do que o impossível. Deus te abençoe.